Então, boa noite para todas, né? Por que que esse assunto dos papéis espirituais é tão importante? E uma coisa que eu queria trazer para vocês e que vocês, quem está dentro do FAP, vai ver que esse é o assunto do último módulo, o universo transcendente, né? O FAP, ele foi evoluindo de acordo com a minha própria expansão, a minha própria transformação. E cada vez que eu mudo algo em mim, eu quero compartilhar com vocês. Aliás, ó, pensem nisso, porque depois vocês vão me falar qual é o papel que vocês enxergam em mim, porque eu acho bem interessante isso, nós percebermos esse movimento. É, então, o FAP ele foi evoluindo à medida que a minha consciência ia mudando, a minha visão, minha maneira de olhar para o mundo ia mudando também. E isso é muito bacana, meninas. É isso que eu desejo para vocês, sabe? Que cada vez vocês consigam ter esse olhar para a vida de uma maneira diferente e mais leve, mais alinhada. Então, eu queria que vocês pensassem com muito carinho na própria trajetória de vocês. Então, o FAP, ele foi mudando por conta disso. A Noêmia não está aqui, nem a Fabi, mas as duas, elas acompanharam a criação do FAP. E é muito curioso, porque eu falava assim, eu não quero falar disso, eu não quero falar de dinheiro. Olha o arquétipo da artista, né? A sombra do arquétipo da artista em mim, que falava assim, não vou falar disso, isso não está certo, tem alguma coisa errada com isso. Então, eu precisei transformar isso em mim, para conseguir falar sobre esse assunto. E para que esse tema da prosperidade, depois que eu entendi, eu não estava falando de dinheiro, eu estava falando de prosperidade. Prosperidade é tudo. Prosperidade é a nossa relação com todos os recursos que existem e estão disponíveis para nós. O microfonezinho aqui está fazendo zoom, zoom, zoom no ouvido de vocês ou não? Não? Então tá. Ai, que bom, né? Assim, ai, que ótimo. Ah, meu Deus, que calor que está aqui. Então, esse movimento ele foi acontecendo e o FAP foi ganhando novas roupagens. Tanto que o FAP 2.0, ó, a Fabi chegando, é uma nova roupagem. Ele ganhou um módulo novo por conta desse olhar que vai além da 3D, vai além do 4D. A gente vai entender isso em mais detalhes, mas eu queria que vocês já fossem levando esse tema para o coração de vocês. Antes da gente começar, propriamente dito, todo mundo está com um copo d'água, quem quiser ativar um floral. Se não tiver, pega o copinho d'água. Olha lá, ó. Ah, Fabi, olha eu espiando a Fabi. Fabi, você por aí? Eu estou vendo você, estou vendo um filtro de barro. Adoro filtro de barro. Dizem que é o melhor que tem, né? Quem está dentro do FAP ou quem está dentro de algum curso de florais, vocês podem ativar florais dentro do filtro de barro. E cada vez que vocês pegam ali a aguinha do filtro de barro, você já está trabalhando com floral. É muito bacana, principalmente aqueles florais assim, que lá dentro do florais no cotidiano, eu digo que é para todos, todos deveriam usar, e aqueles que você percebe que vão ser mais contribuição, floral para ansiedade. Então, podem ativar. Agora que eu vi o filtro de barro, eu lembrei disso. Bom, vamos começar? Vamos começar o assunto propriamente dito? Copinho de água, muito bem, Bia, adorei. Copo de água para todo mundo. Para quem quiser, então, ativar o floral. Ó, que lindo! Sônia, mostra de novo que chique que tá essa taça. Ai, adorei, ó. Mas, ó, vale até no copinho de plástico, hein? Qual que é a ideia? Ah, adorei, adorei. Aquela que você é apaixonada por copo e prato sou eu, né? Esse floral aqui que eu quero trazer para vocês hoje. É um floral que nós integramos lá dentro do FAP, que é o floral harmonizador. Ele é um floral novo que foi para o curso. E para hoje, especificamente, a ideia é ele trazer esse movimento para a gente de harmonização. Ele conseguir fazer esse movimento para a gente de trazer mais equilíbrio. Então, deixa eu colocar a minha imagem aqui para não ficar gravando vocês. Pronto, assim. Então, quem tiver lápis e papel, já deixa aí do lado. E quem quiser ativar, vamos ativar então o floral harmonizador. Tudo que você tem que fazer, dizer ativo o floral harmonizador. Depois me contem se sentiu gosto, se vocês perceberam o floral. Isso mesmo, perfeito. Lilian, pode ativar. Esse floral, ele vem. Opa!
ele vem trabalhar a reorganização do nosso sistema energético, porque eu entendi que era um momento que nós estávamos precisando dessa reorganização. Então, é esse ponto que nós vamos trabalhar ao longo desse encontro. Tem algum microfone aberto? Deixa eu fechar aqui só para não ficar o barulhinho. Pronto. Então, floral ativado, deixa um papelzinho aí do lado para a gente falar mais sobre uma atividade prática que a gente vai ter e para vocês fazerem algumas anotações ao longo do curso, desse encontro. O que que eu escolhi fazer hoje? Quem já fez aula comigo sabe que a professora que existe em mim toma conta e já quer dar tarefa e quer fazer um monte de coisa mirabolante e trazer um monte de conteúdo para vocês com slide. Hoje eu quis fazer uma coisa diferente, mais leve, um pouco mais solta. Então eu vou trazer os temas e depois a gente vai fazer um bate-papo. Quem quiser ficar depois para esse bate-papo, a gente engata numa troca de ideias aqui, porque isso é muito rico, né? Essa troca de ideias é muito rica. E no final também do encontro, eu quero trazer para vocês um texto que eu escrevi hoje, conversando com a minha egrégora. Eu queria um texto que fosse para vocês, que falasse sobre o tema desse encontro, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, assim, quem gostar do assunto, no final, a gente vai ter esse texto que eu intuí de trazer para vocês. Sempre que eu faço esse movimento, eu escrevo em inglês e depois eu traduzo para o português, né? Por que isso? Porque em inglês o meu lado racional ele fica um pouco mais quietinho e dá abertura para minha intuição. Então, me lembrem também, no fim do encontro, eu posso mandar esse texto para vocês se vocês quiserem, em inglês e em português. Eu prefiro inglês, para mim tem uma cadência diferente, não sei explicar por quê, mas faz um sentido diferente para mim. Mas ele tem os dois, o original e o traduzido. Ufa, deixa eu ver se tem mais algum tema aqui para a gente começar. Acho que não. Vamos começar então. Floral ativado. No chegou agora. Se você já estiver em casa, pode ativar. Se não, quando chegar em casa, ativa. Por que que eu quis trazer esse tema para vocês? Porque, como eu havia comentado quando a gente começou esse bate-papo, oi, Dri, esse tema é o assunto de fundo do FAP. Ele é o tema que a gente trabalha lá dentro do FAP, e o FAP 2.0, quando ganhou esse módulo novo, ele começou a representar esse olhar mais espiritual da prosperidade. O que seria essa prosperidade num nível mais espiritualizado? E como nós poderíamos ser ferramentas de contribuição para gerar essa mudança. Então, para quem não está no FAP 2, é só para vocês entenderem que esse tema ele expandiu. Por quê? Porque essa questão é a parte de cocriação que a gente trabalha, e os papéis espirituais eles estão relacionados com esse movimento de cocriação. Então, dentro do universo transcendente, o módulo universo transcendente, nós nos aprofundamos nisso. E o encontro de hoje foi estratégico por conta do momento planetário que nós estamos vivendo. Todo mundo aqui, vocês sabem como reagir, mandar coraçãozinho ou balãozinho no Zoom para a gente fazer uma conversa? Então, assim, por exemplo, todo mundo aqui está familiarizado com o tema de expansão de consciência? Pode mandar um coraçãozinho, um balãozinho, qualquer reaçãozinha. Fabi, tá, né? Ó, legal, Lilian, né? Que bacana. Só para eu saber quem está familiarizado com esse tema, Cristina, Má, ok. Sônia também, expansão de consciência, ok, né? Esse movimento de expansão de consciência é algo que está acontecendo no planeta como um todo, né? Nós estamos fazendo esse movimento de subida da nossa vibração, tanto que se a gente olha lá para a ressonância Schumann, que seria a assinatura energética do planeta Terra, nós temos a nossa, a Terra tem a dela. Se vocês virem a ressonância Schumann, ela está subindo cada vez mais. E de vez em quando ela dá aquele pico, ou seja, né, ela sobe para uma vibração muito alta, depois ela baixa de novo. É até interessante para vocês acompanharem como que é esse movimento no corpo de vocês, na energia de vocês. Quando que vocês ficam mais dispostas, quando vocês ficam mais abatidas. Eu diria que inicialmente
quando o nosso sistema está se adaptando a esse movimento, quando a ressonância Schumann sobe, pode dar cansaço, sono, dor no corpo. Por quê? Porque o nosso corpo está aprendendo a lidar com aquela quantidade de energia que ele não conseguia antes. Ele fala: Meu Deus do céu, o que que é isso aqui que está acontecendo? Eu lembro que uma vez eu li num livro uma pessoa explicando que era assim, ó. Sabe aquelas cantoras de óperas de ópera que conseguem quebrar o vidro com a voz? Né? Então, essa pessoa, esse professor estava explicando que quando tem essa subida de vibração, se ela não baixar de novo, trincaria a gente. Por quê? Porque nós não conseguiríamos sustentar aquela vibração. E precisa ter essa subida e descida, e cada vez o nosso corpo se acostuma mais com esse movimento, e cada vez a gente vai conseguindo ficar mais tempo numa vibração mais alta. Então, se vocês conseguirem observar como que o corpo de vocês reage de acordo com a ressonância, é legal, pura curiosidade, mas é interessante. E esse momento que nós estamos vivendo está tendo uma aceleração energética muito grande. Uma aceleração energética é essa aceleração vibracional. As coisas começam a acontecer muito rápido, as mudanças começam a acontecer muito rápido e vão ganhando força à medida que mais e mais pessoas se abrem a esse tema. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos fazendo um serviço de contribuição. Nós estamos fazendo esse movimento simplesmente porque nós aqui reunidas, nós movimentamos o campo. Nós mandamos uma energia para o campo por nós estarmos dispostas a falar sobre isso, a ancorar essa energia, a olhar para o mundo com os novos olhos. Gente, isso pode parecer uma coisa simples, mas eu queria que vocês imaginassem assim. A vida inteira a gente aprendeu que o nosso valor, o nosso merecimento estava atrelado a esforço, não é? Você tinha que fazer por merecer, você tinha que suar a camisa, você tinha que fazer alguma coisa muito grandiosa para que aí então você fosse merecedora. E a gente está mudando isso. Isso é uma energia antiga. A energia nova, ela vem para dizer para a gente assim, ó, não é isso. Não é dessa forma. Não tem nada de errado com você. Você já está conseguindo sustentar e você tem toda uma bagagem que você traz. É para todo mundo que já consegue se conectar? Ainda não, mas cada vez mais temos pessoas nessa vibração. Então, com essa aceleração da energia, minhas notas aqui, ó, com essa aceleração da energia, cada vez essa energia sobe mais e ela permanece mais tempo numa frequência alta. E vocês, trabalhando a energia de vocês, fazem a mesma coisa. Cada vez vocês acessam uma camada mais alta e conseguem ficar mais tempo nessa camada mais alta. E isso repercute no sistema de vocês. Quando eu digo sistema, é no corpo e naquilo que vocês enxergam fora, em como isso reverbera na realidade de vocês. Um ponto que acontece também é nós percebermos as nossas sombras, né? Então, imaginem assim, imagina que você tem assim, é que ali não está aqui no encontro conosco, mas ali é fã de um banheiro branquinho, tudo branco, tudo limpinho. Vocês concordam que quando a coisa é muito branquinha, muito limpinha, qualquer coisinha suja vai ganhar um destaque? A gente vai olhar e falar, nossa, aqui tem uma sujeirinha. A mesma coisa acontece com a nossa energia. Se a gente sobe tanto essa energia, nós vamos conseguir perceber aonde está a nossa sombra, aonde a nossa energia desce. O que será que acontece que a gente dá aquele tom, né? Parece o sonzinho da Netflix lá que se faz, puxa vida, né? Isso aqui foi um gatilho. Então, esse movimento também vai acontecer, e vocês devem perceber cada vez com mais frequência quando essa queda também acontece, ou seja, quando a sombra se apresenta para nós. Bom, até aí não é novidade, isso é, como eu disse, é tema lá do FAP. Nós trabalhamos com isso com bastante profundidade lá dentro. Então, por que o encontro hoje? Por que agora que está começando o mês de abril? Gente, apertem os cintos, porque abril vem com bastante força. A energia de abril é uma energia de mudança, ela vem com muita força, muito impacto, principalmente para quem está resistindo à mudança desde janeiro. Sabe quando a pessoa fala assim, não sei se eu vou fazer, não sei se eu quero mexer nisso. E a energia de abril, ela chega com essa energia assim, dá uma chacoalhada e fala, ó, tá na hora de mexer. Então,
Todos nós vamos sentir de alguma forma. Já sentiu por aí, Lilian? Eu gostei dessa risadinha, assim, né? Porque parece que já chegou com força total. Gente, é isso. Vocês vão notar que abril vem muito forte por conta desse impulso do universo para trazer movimento para nós. Nós nunca fomos feitas para ficarmos paradas, para a gente ficar num determinado nível e falar, não, quero aqui, aqui tá bom, não mexe mais comigo. Não, é infinito o potencial de crescimento que nós temos nessa esfera ou em outra esfera, nessa dimensão ou em outra dimensão. Então, a energia de abril ela começou, esse movimento de transformação mais forte desse ciclo novo começou no final do ano passado, aí janeiro trouxe isso, fevereiro também, março também. Março foi muito mais tranquilo, porque falava das nossas estruturas, mas agora abril vem com muita força. Então era estratégico a gente falar sobre isso agora. É, gostou, Fabi? Adorei essa carinha, tipo, meu Deus, se abriu, março foi tranquilo, não quero nem ver como é que abriu. Acho que foi esse, esse emoji, né? Mas pensem nisso. Até uma coisa que eu coloquei lá no grupo do Laboratório Floral, não sei se vocês viram da enquete, que quando a gente resiste muito essa carga energética que chega, e muitas de nós já se conectaram com essa energia, as coisas começam a quebrar dentro de casa, do nada. Então, assim, a luz começa a piscar, o aparelho elétrico para de funcionar na sua mão, o computador, celular, várias coisas começam. Por quê? Aconteceu já, Fabi? Para vocês já teve esse movimento de coisa quebrando? Então, é uma carga de energia, é uma energia alta, ela está pedindo passagem, ela está pedindo movimento, ela está falando assim, ó, se mexe, tem que ter esse movimento. E a gente poderia, Fabi, tô adorando seus emojis. E a gente podia até pensar assim, ó, cada lugar que acontece tem uma simbologia diferente, cada cômodo da casa tem uma simbologia diferente. A gente pode até pensar num outro dia, se vocês quiserem, a gente faz um outro encontro sobre isso. Mas vem com essa força. Essa questão das coisas quebrando. Como que a gente pode lidar com isso? Aterramento, anda descalça, vai para a natureza, faz alguma coisa na natureza, porque é sinal que o seu corpo trouxe essa energia bem forte e ele precisa dar passagem para essa energia. Mas lembra, não deixa de ser um chamado ao movimento. Pode ser que você esteja resistindo, olhar para alguma coisa, mudar alguma coisa, e aí ele está te dando um chacoalhão para falar: não, não, vamos mexer nisso que precisa. Então, por isso que eu quis trazer para esse momento da gente fazer esse encontro. Essa mudança toda, essa expansão, ela ela faz no nosso sistema um reset energético. É como se fosse uma reprogramação energética. Inclusive, as meninas que estão dentro do curso do reset energético, vocês podem ativar o floral RSE4, se vocês quiserem potencializar isso. Se não quiser, não mexe. Mas se quiserem, podem ativar, porque ele vai fazer esse movimento de limpeza e depois tem o floral harmonizador lá dentro também. Podem fazer também, para a gente desprogramar e programar. Pensem que é isso que está acontecendo o tempo todo. E esse reset, ele vem com um olhar muito forte que é assim, ó, que história você ainda está contando para você? O que que você ainda diz na sua mente para justificar não fazer um movimento, para justificar ter uma certa resistência? Então, ele vem fazer esse processo de nos convidar a reinterpretar a nossa história, que a gente vê lá no universo transcendente. Daqui a 10 minutos a gente vai para o link 2, ok? Então, quando vocês chegarem lá no módulo Universo Transcendente, não sei se alguém já está lá, a gente fala mais sobre isso, do apego à história, de ressignificar, de fazer essa mudança e reinterpretar como nós vemos a nós mesmos. E aí a gente abre espaço para a nossa versão mais expandida, para uma versão nossa que já tem uma capacidade de sustentar essa energia que vem mais forte. Meninas, se eu estiver falando demais, muito rápido, podem mandar aqui a mensagem e eu organizo. Mas, como eu disse, né, falando mais que sei lá o quê. Então, pensem que a gente precisa abrir espaço para essa nova energia. E quando a gente faz isso, que é soltar a nossa identidade, o nosso ego, que é a nossa versão que se identifica como essa personagem, então o meu ego sou eu me vendo como Cíntia.
ele esperneia, ele berra, ele fala: não mexe nisso, que eu não sei o que você está fazendo. Então, ele entra num modo de resistência, ele vai para o modo de medo. Ele não entende o que que a gente está fazendo, que a gente está deixando de contar as mesmas histórias, que a gente está deixando de reagir da mesma maneira. Mas é uma resistência dele. E por quê? Porque quem se identifica muito com o ego, e se a gente pensar dentro do FAP, é o arquétipo, principalmente o arquétipo da vítima, ele não consegue se enxergar sem a história que ele conta. Ele acha que se ele parar de contar aquela história, ele deixa de existir. E conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente entende que o ego é um pedacinho nosso minúsculo. Ele é muito pequeno perto de quem nós somos, além desse personagem. Nós somos muito mais do que isso, e nós nunca acabamos. Isso é muito interessante. Eu acho que vamos lá para as reações. Todo mundo aqui acredita em vida pós-morte? Todo o pessoal que está aqui pode mandar o balãozinho, coraçãozinho, qualquer coisa, só para a gente entender, né? Porque se nós acreditamos em vida pós-morte, nós não temos fim nunca. Nós sempre voltamos e reintegramos e voltamos e tudo. Adorei, Fabi, adorei o fantasminha. Fabi, você tá impossível hoje, tô adorando isso. Meninas, é assim mesmo, tem que ter. Hoje é para ter leveza, porque o assunto é sério, né? Então vamos levar com leveza. Então, se nós nunca acabamos, não tem fim para gente. Nunca. Para onde nós quisermos ir, não somente nós, mas numa outra camada, até quem já não está mais conosco, nós ainda podemos acessar através dessa energia. Nós podemos ter acesso a essa frequência, que nós somos uma energia, nós somos uma frequência, nós continuamos tendo acesso a isso. Então, quando a gente fala em deixar de contar as mesmas histórias e deixar de se identificar com esse ego, não é que nós vamos nos perder de nós. Pelo contrário, nós vamos nos encontrar, né? Esse movimento não é de perda, é de reencontro. Por quê? Isso foi a primeira página. Porque o nosso ego, ele sufoca a nossa essência. É, não sei se vocês já ouviram falar, já me ouviram falando da doutora Sue Morter. Eu sei que a Nô está lendo o livro dela. A doutora Sue Morter criou o livro Energy Codes há muito tempo atrás. Recomendo que vocês leiam. E nesse livro, o que que ela fala? Ela fala que nós viemos aqui para essa vida e que quando nós entramos nessa dimensão, que a nossa dimensão aqui no planeta Terra, que é a terceira dimensão, ela falou que é como se quando nós viéssemos para essa experiência de vida, na hora que nós caíssemos aqui, é tão pesado que ela falou, é como se a gente fizesse um splash, sabe, daquela uma, como é que a gente pode fazer? A gente se espalha, a nossa energia dá aquela caída e se espalha. Seria muito fácil para nós nos reorganizarmos aqui dentro dessa dimensão, na nossa essência. Mas, quando a gente começa a experimentar essa vida, a gente vai se esquecendo da outra dimensão. A gente vai se esquecendo de todo esse outro resto nosso, dessa camada nossa que já é mais elevada, que já tem uma visão de mundo diferente. E por nós nos esquecermos, nós começamos a nos conectar com as histórias que nós ouvimos, com as programações que fazem parte do consciente coletivo. Então, a gente começa a acreditar no que acontece lá fora e esquecer que nós temos uma bagagem muito rica, energética, muito grande, e nós vamos esquecendo dela, nós vamos nos desconectando dela, principalmente porque nós somos educadas para nos encaixar, né? Se comporta, faz a coisa certa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a gente vai se moldando. E nesse processo de nos moldarmos, nós esquecemos daquela essência que veio junto. E essa essência é fundamental quando a gente fala do nosso papel espiritual. Então pensem, o ego, aquele construto que a gente criou por conta das experiências de vida, ele vai sufocando. E a doutora Sumorter diz que, numa última instância, qual que é o nosso processo aqui? Dar passagem para que essa essência venha à tona de novo. E aí a gente faz isso como? Lembrando que nós somos mais do que essa personagem. Nós somos muito mais do que isso. E, num primeiro momento, isso pode assustar. Você fala, ai meu Deus, eu não sei se eu sou isso. Não, não sei se tenho mais de mim. E tem uma versão. Todo mundo aqui já parou um momento para ter um medinho de que possa ter mais?
Ninguém vai saber da resposta de vocês. Eu digo por experiência própria que eu já tive esse medo. A noite eterna da alma, a noite escura da alma, é esse processo, né? Que você fica se questionando, o que está acontecendo com você, aquele movimento tão profundo que ele te leva lá para baixo para depois você ressurgir. Então, é muito interessante isso. É, então, imaginem assim, ó, expandir é dar passagem para essa nossa essência. E quando nós fazemos isso, nós interrompemos essa programação externa. Todas vocês estão lá dentro do FAP estão fazendo isso. Vocês estão já interrompendo essas programações externas. E vocês fazem isso mudando a interpretação das referências daquilo que chega até vocês. Então, tudo isso aqui, até agora, foi o módulo 1 do FAP que nós falamos, que é a nossa história. Se vocês olharem o primeiro módulo, ele fala da nossa história. Como nós criamos essa programação, como nós criamos essa personagem, da onde a Cíntia surgiu, né? A Cíntia gostava de desenhar, depois ela começou a trabalhar com coisa muito técnica. Para onde foi a Cíntia que desenhava? Ela ainda está aqui? Essa essência ainda está aqui? E aí vocês podem até pensar na história de vocês, que era uma coisa que você adorava fazer e de repente você abandonou. Por que será que abandonou? O que que ganhou esse espaço que queria se expressar de uma outra maneira? Para algumas pessoas vai, principalmente as questões mais artísticas, porque assim, ó, se vocês forem da minha faixa etária, o que que a gente ouvia assim? Menina, deixa disso que isso aí não dá dinheiro, vai fazer o que dá dinheiro, não era assim? Né? Abandone isso aí que para que esse cabeça aí que está nas nuvens e vai fazer alguma coisa que tenha retorno. Então, as questões, principalmente artísticas, elas eram abandonadas mesmo, porque a gente entendia que não teriam retorno, que elas não trariam movimento financeiro. Olha como é forte. Vou tomar meu floral. Bom, então, tudo isso aqui, primeiro módulo. Vamos pensar então no segundo módulo, que o que que é? É quando nós, lá dentro, nós falamos dos arquétipos. Então, a nossa história nos fez criar um ciclo repetitivo, e esse ciclo repetitivo virou uma programação que lá dentro nós estudamos na forma desses arquétipos. Então, a mártir, ela entendeu que ela precisa se anular, que ela precisa salvar o outro, que ela precisa fazer as coisas para o outro. A acumuladora acredita na separação de uma tal maneira que ela acredita que a, a prosperidade financeira só pode chegar através do esforço dela e a falta é maior do que a abundância, né? Então vem esse peso muito grande. A estrela, que era a antiga tola, ela se compara muito porque ela entendeu que existe um padrão e que se ela não cumprir aquele padrão, ela está fazendo alguma coisa errada. Então, só alguns exemplos para ilustrar esse movimento. Mas quando nós deixamos de contar essas histórias, nós interrompemos essa programação. E aí a gente começa a fazer uma trinca, dar uma trincadinha nessa estrutura para que essa essência comece a subir e conseguir se expressar. Quando a gente interrompe essa programação. Então, meninas, o que que eu estava comentando, né? Que quando nós deixamos de contar essa mesma história que a gente contava antes, a gente dá abertura para um movimento diferente, né? Opa, estão faltando duas ainda, vamos ver se as meninas voltam. É, quando nós deixamos de ter apego à nossa história, aí a nossa essência tem uma oportunidade de vir à tona, de vir se revelar. Então, olha que interessante. Vocês estarem aqui hoje é uma expressão dessa essência. Porque se nós estivéssemos muito no ego, ele não ia querer ouvir essa história. Então é muito bacana quando você fala assim: não, eu vou lá e vou participar. A Adri mandou uma mensagem, Adri, você falou assim: consegui reorganizar, remanejar e vir. Eu falei, gente, olha que delícia que é isso. É um movimento dessa expansão, de acessar essas frequências mais altas. É uma delícia isso, né? E isso vai acontecer no dia a dia, cada vez mais vocês vão vendo esse movimento do que vocês conseguem acessar de diferente, né? Então, é, eu fico muito contente de ver que tem tanta gente aqui conectada com essa energia. Então, vamos lá. E os benditos dos papéis espirituais. Os papéis espirituais são o outro lado do arquétipo. Quando nós saímos da sombra, cada um dos nossos arquétipos tem uma capacidade de ancorar uma energia que é contribuição.
e que, anotem isso, que vocês escolheram ancorar. Ninguém chegou para você, enfiou o dedo no nariz e falou: você tem que fazer isso. Não foi uma escolha nossa. Essa é uma questão que, quando a gente faz o estudo numerológico, o mapa numerológico, eu falo para as minhas clientes: eu falo, ó, você trouxe esse número de destino e esse número de missão, mas você também trouxe todas essas características e essas habilidades e esses talentos para te levarem para esse lugar. Então, eu queria que vocês pensassem nisso, que a escolha foi nossa. Nós decidimos o que nós faríamos aqui em termos de contribuição. Então, antes da gente continuar, aquele lápis e papel de vocês, eu queria que vocês pensassem em duas questões. Todo mundo está aí com uma anotaçãozinha, depois a gente volta para essa anotação. A primeira que eu queria que vocês pensassem é assim, ó: o que você mais deseja para as pessoas que você ama? Faz uma anotação. O que que você mais deseja? Você fala, nossa, quando eu penso nessa pessoa, que nem para mim, eu tenho um grupo de pessoas que eu chamo de My People, né? Que são minhas irmãs, meus sobrinhos ali, é o meu grupo que ganhou esse nome de My People. Então, quando eu penso neles, o que que eu mais desejo para eles? O que que vocês mais desejam? Essa é a primeira questão para vocês responderem. Anota que a gente vai voltar aqui. E só me dê um sinal se a gente pode continuar. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu dar uma rolada aqui na tela para ver. Ok. E aí, o segundo ponto, que aí tem a ver com a energia de abril, preparem de novo, apertem os cintos. O segundo ponto, já que nós estamos falando dessa expansão de consciência e desse movimento de mudança, eu queria que vocês pensassem assim, ó, onde vocês sentem que vocês não podem se expressar? Onde será? De que forma? Onde você sente que você não tem essa permissão? Pode ser um ambiente, pode ser com uma pessoa, pode ser com uma situação. Você fala, ó, aqui eu sinto que eu não posso me expressar. Todo mundo? Alguém precisa de mais um tempinho? Foi, foi. Já vou trazer um link para isso. Se em alguns cenários nós sentimos que nós não temos permissão de expressar quem nós somos, eu queria que você buscasse também aí no seu coração com quem você sente que você pode ser você. Porque vai ter alguém que você se sente à vontade para ser quem você é, mais natural, sem ter que colocar máscara, sem ter que fazer ajuste. Um ponto que é muito importante nessa segunda questão é assim, ó: expressar quem você é diferente de agradar para caber, agradar para ser aceita. Com algumas pessoas, nós sentimos que nós temos que corresponder a uma determinada expectativa, nós temos que estar disponíveis para que essa pessoa nos acolha, para que essa pessoa nos aceite. Então, assim, cuidado só para não cair na sombra do arquétipo da mártir, que é o de agradar. Ela sempre põe os outros em primeiro lugar. E o nosso movimento é nós virmos em primeiro lugar. Podemos continuar? Ok, estou vendo umas canetas em movimento, então vou dar mais um tempinho para vocês pensarem. Ok, Cristina, já.
enquanto algumas escrevem, vou trazer mais uma expansão desse conceito para vocês pensarem. Ai, tô adorando essas reações. Pensem assim: a energia de abril, por vir trazendo movimento, ela vai mostrar para vocês um desconforto maior nesses lugares em que você sente que tem que usar uma máscara. Isso vai gerar um incômodo. Você vai estar, às vezes, olhando para a pessoa e você vai falar assim: mas que raios que eu estou fazendo aqui? Eu não caibo mais aqui. Só observem. Adoro essa risada. Já aconteceu, Lili? Gente, olha, quem tem essa sensibilidade para mudança vai vir com muita força esse olhar. Ai, tô adorando, ó. É, e eu brinco que às vezes você vai realmente estar olhando para a pessoa e no seu pensamento vai estar passando assim, ó, putz, já devia ter descido desse trem, né? Não caibo mais aqui e tá tudo bem, né? As pessoas não têm que estar sempre nos acompanhando a vida inteira. Esse é um desapego. Elas podem ir e às vezes elas voltam, independente de qual seja essa relação. A gente tem que ter essa liberdade de soltar. Por quê? Porque aquilo que eu chamo de meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, na verdade é uma identificação com o ego no nível mais profundo aqui, né? É um nível que a gente não chega a falar lá dentro do FAP, porque lá o olhar que a gente faz é dessa questão da prosperidade. Mas vocês sempre me vêm falando que tudo que a gente trabalha lá dentro a gente pode levar para as outras áreas. Aqui seria na área das relações. O meu não é meu, estamos, está meu filho, está meu pai, está minha mãe, e às vezes soltar ou se afastar é assustador, que a gente fala assim, nossa, mas eu posso fazer isso? E às vezes precisa fazer isso, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, vai gerar desconforto. Depois vocês me contem, contem lá no laboratório floral, se vocês quiserem, contem lá dentro do FAP, mas me contem como que vai estar essa energia de abril para vocês. Então, é muito gostoso vocês encontrarem essas pessoas que estão felizes por você ser você. Aquela pessoa que não pede para você mudar nada. Aquela pessoa que olha para você com o cabelo mais torto da face da terra e deixa você com aquele cabelo torto e tá tudo bem. Então, pensem com muito carinho nessa pessoa que está aí do lado, porque adorei os ETs, né? Sabia. Porque essa pessoa, ela topou vir para essa brincadeira aqui com vocês. Ela falou: não, eu vou lá do seu lado e eu vou estar ali e a gente vai dar risada junto. Inclusive, um dos papéis espirituais, a gente vai falar sobre isso. Bom, então. Em abril, que vocês podem notar que algumas pessoas que querem que vocês ajustem muito, elas fazem julgamento, elas fazem você se sentir culpada, elas apelam para a questão da chantagem emocional, elas querem que vocês abandonem os sonhos de vocês. Tudo isso pode vir muito forte. Eu vou voltar aqui, que senão eu vou entrar muito na energia de abril, e não é a ideia. Eu só queria que vocês observassem mesmo. E observassem com bastante carinho. Não sei se vocês já viram uma publicação que eu fiz, que é quando eu envelhecer, eu vou usar roxo. É um texto em inglês que a mulher, ela fala assim: When I'm old, I'm going to wear purple. Ou seja, né, quando eu ficar velho, eu vou expressar quem eu sou. Não, vamos fazer isso agora, né? Antes de chegar lá. Então, abril ele vai pedir isso, ó, não se abandone, volte. Vamos lá. Próximo passo, para a gente pensar então disso. Espera aí que eu me perdi. Achei minha folhinha aqui. Então, quando vocês fizerem essas reflexões, fizeram as anotações, depois a gente vai voltar para isso. Mas eu queria que vocês, então, pensassem que essa expansão do que é o papel espiritual é importante, por quê? Porque ela amplia a nossa consciência e a forma como nós olhamos para a vida, para a nossa realidade, para as coisas que acontecem na nossa realidade e como nós criamos essa realidade. E os nossos papéis espirituais são a nossa forma de contribuição para esse mundo novo que nós estamos ancorando, para esse mundo novo que nós viemos aqui fazer esse movimento. E cada uma de nós, então, fez uma escolha diferente. Vamos aprofundar? Vamos aprofundar. Para aprofundar, a gente vai falar de dimensões. Todo mundo aqui entende o conceito de 3D, 4D, 5D? É familiar? Já que a gente fala de expansão de consciência, a gente fala de dimensão? Vamos lá para as reações. Ih!
Ok, ok. Ai, joinha, muito bem, muito bem. Perfeito. Vou fazer uma breve passagem aqui pelas dimensões, porque isso é importante para vocês entenderem o que que a gente está fazendo quando a gente fala de expansão de consciência. Bom, esse aqui é o assunto do meu coração, que é falar desse movimento de expansão. E depois vocês vão entender o motivo. Então, quando a gente fala das dimensões, a primeira que vem sempre à mente é a terceira dimensão, 3D. O que que é 3D? É nós aqui no nosso planetinha, vivendo num lugar de separação, em que nós acreditamos que estamos desconectadas do todo, que a gente acredita que nós estamos aqui e aquela parte maior de nós ou a parte espiritual, que aqui a gente pode falar de Deus, do todo, o nome que vocês quiserem dar. Geralmente vocês vão me ver falando fonte ou universo. Por quê? Porque eu não gosto da linguagem religiosa. E Deus, para mim, me remete à religião automaticamente, o meu sistema faz. Né? Então, assim, eu sempre vou falar como se fosse fonte, o todo ou universo. E na 3D, nós estamos aqui e essa figura que representa tudo, ela está fora de nós. E por ela estar fora de nós, nós acreditamos que existe essa separação, nós acreditamos na 3D, nas polaridades, então, assim, o bem e o mal, o certo e o errado, o que eu crio ou o que eu destruo, tem sempre essa polaridade. Esse movimento de polaridade. Fabi, né? A pílulazinha ali ó, do Matrix. Esse movimento de polaridade, ele faz com que a gente sempre olhe para fora e faça um julgamento. Então, nós estamos sempre julgando. E nós nos identificamos muito com a nossa personagem, com o nosso corpo. E a gente fala assim: se ele acaba, eu acabo. Nossa, isso aqui acabou, foi-se. Então, é uma visão ainda que está muito no comecinho desse movimento de expansão. Só que a gente começa a subir. Para vocês terem uma ideia, a terceira dimensão é o primeiro módulo lá do FAP. Quando a gente fala assim, ó, é o universo externo, que a gente fala assim, ó, mas a gente tem que aprender a lidar com a realidade. A gente tem que aprender a lidar com o dia a dia. Esse aqui é o módulo universo externo. Só que chega um momento que a gente sente o chamado de falar, não, tem que ter alguma coisa a mais. Aí a gente vai para onde? Quando vem esse chamado? Para a quarta dimensão. Na quarta dimensão, é a dimensão da transformação. Quarta dimensão é transformação. É você entender que você pode mudar as suas circunstâncias, que você pode mudar as coisas que estão acontecendo lá fora, que você pode curar o seu passado, que você pode curar as suas dores, que você pode mudar as programações que você aprendeu. Lembra quando a Sue Morter falou que a gente veio aqui e fez e aí ficou aquele todo espalhadinho, e aí nós começamos a acreditar no universo externo. Na quarta dimensão, nós começamos a nos reorganizar e falar assim: não, peraí, tem alguma coisa a mais aqui. Então eu posso mudar a maneira como eu olho lá fora. Então, a quarta dimensão é quando nós já entendemos as nossas dores, nós já entendemos o que está nos limitando, o que está nos segurando, e vocês concordam comigo que já é melhor do que a 3D? Eu acreditar que eu posso fazer alguma coisa para mudar, eu já saio do arquétipo da vítima e eu acredito que eu tenho poder na minha mão para fazer uma mudança nessa bagaça. Fala, não vou ficar aqui chorando ou me lamuriando porque eu estou separada. Não, não quero mais isso. Então já é um impulso e traz uma coisa muito positiva. O primeiro FAP que eu criei foi predominantemente até a dimensão a 4D. Então, na primeira versão, nós esbarrávamos na quinta dimensão, para quem estava lá dentro, a Bia, a Adri, nós esbarrávamos na quinta D no módulo Espaço Sagrado. E olha que curioso, meninas, muita gente não chegou naquele módulo quando o FAP foi lançado. As pessoas faziam o primeiro, faziam o segundo. Quando chegava na parte do espaço sagrado, elas abandonavam. E está tudo bem, porque às vezes a gente precisa de um tempo para internalizar e integrar as mudanças que a gente ia fazendo. Então, só por curiosidade aqui, né? Como às vezes
É esse movimento de resistência normal, porque é muita mudança, é muita transformação. Bom, essa quarta dimensão, embora seja melhor, ela tem uma pegadinha que é negativa, que é assim: nós podemos ficar presas nesse movimento de transformação por muito tempo. Vocês concordam que nós fomos ensinadas a enxergar mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades, que é muito mais fácil para a gente? Né? Nós temos o nosso crítico interno que fala, né? Não precisa falar mais nada. Às vezes esse crítico interno ele tem até uma voz familiar, mas ele está ali. Então, quando nós chegamos nesse estágio que a gente entende que a gente pode mudar, que a gente pode transformar, a gente pode pensar na pirâmide de Maslow, seria não de Maslow, de... Nossa, como é o nome dele? Das dimensões, esqueci. Mas depois vem o nome dele, aí eu falo. Mas quando a gente pensa, então a gente está saindo aqui da sobrevivência, que é a 3D, e a gente foi para a camada de transformação, de Hawkins, pirâmide da escala da consciência de Hawkins. A gente saiu da 3D e foi para a quarta. Como nós fomos ensinadas a enxergar defeito, a enxergar problema, a gente pode passar aqui décadas, a gente pode passar aqui vidas encontrando defeito em nós, corrigindo algo em nós porque nós não nos sentimos perfeitas, nós não nos sentimos merecedoras. E aqui que impacta a consciência. Aqui que impacta não a consciência, a prosperidade. Porque se eu não sou merecedora, eu bloqueio o que pode chegar até mim. Eu bloqueio a prosperidade, eu bloqueio o relacionamento, eu posso bloquear a saúde. Depende, cada uma de nós pode ter um olhar para uma área específica, mas eu entendo que eu tenho que corrigir tanta coisa em mim que não está legal e a gente pode perder muito tempo dentro dessa dimensão. E aí, eu queria que vocês também considerassem assim, que dimensão é um estado de consciência. A gente vai subir e descer ao longo do dia. Lembra que eu comentei no início desse encontro que está tendo uma aceleração da energia? Ao longo do dia a gente pode passar terceira, quarta, quinta, da quinta cai para a terceira, depois vai. Não é, nós ainda não estamos conseguindo sustentar. Mas a gente dá aquela esticadinha de pescoço, espia por cima do muro e fala: Ah, que a grama está mais verde do lado de lá. Eu quero ir para esse lugar. E nós vamos fazendo isso até a gente conseguir ir para o lado de lá. Então, quando a gente fala da quarta dimensão, dentro do FAP, são os arquétipos, todo o trabalho que a gente faz com os arquétipos. Por quê? Porque lá dentro você entende suas sombras, as dores, da onde veio, aonde isso está te limitando. Nós enxergamos esse movimento. E aí, quando a gente enxerga, a gente quer mudar. A gente quer falar assim: não, então eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer um movimento de empoderamento, em que eu me sinta mais forte. E tá tudo bem, tem que ter esse olhar. A gente só não pode ficar presa. Por quê? Porque como que a vida funciona nessa dimensão? Você vai sempre se esforçar para consertar o que não está certo. Sempre se esforçar para consertar o que está errado. E aí você vai atraindo para o seu campo mais da sua energia cada vez que você consegue soltar uma sombra. É bacana, é legal, mas nós não precisamos ficar tanto tempo dentro desse nível. A gente pode começar a fazer um movimento para não ficar parada, estagnada por muito tempo aqui. Quando eu penso sobre isso hoje, eu entendo porque que acho que eu sempre tive uma resistência é, com a constelação familiar, né? Eu não sei se alguém aqui é consteladora, não é uma crítica direta, isso é uma identificação minha. A experiência que eu tive com constelação familiar era muito de ir lá no passado e trazer um assunto de volta, ir lá no passado e trazer de novo. Eu conheci pessoas que ficaram anos e anos procurando coisas para ficarem consertando. Então, esse exemplo do 4D. Então, nós nos apegamos a esse julgamento de que está errado e que nós temos que consertar. E isso pode levar para o perigo, então, da paralisia por julgamento. Eu fico estagnada aqui porque eu sempre estou enxergando defeitos. Anota isso, né? Se vocês estão vendo muito defeito.
e o julgamento nosso ou do outro, né? Então, se eu critico muito o outro, eu critico muito a mim mesma, eu posso ficar muito tempo dentro dessa dimensão. Quarta dimensão, vamos para a quinta. Quinta dimensão, o que que é? É quando você para de julgar. Quando vocês vão ver lá dentro do FAP, que tem um, não lembro qual é a aula, que eu falo assim: você tem uma fração de segundo para você dar um passo, respirar e não se conectar, não julgar. E quando você não julga nem a sua história, nem a história do outro, você começa a desfazer a programação que mantém a gente presa nesse ciclo vicioso. Você entende que o que você viveu fez parte da sua história, foi contribuição, te trouxe até aqui, e que o outro está no tempo dele, o coleguinha que está ali no parquinho também está no tempo dele. Não vamos ser nós que vamos empurrar ele do escorregador porque a gente quer que ele vá mais rápido, nem a gente vai ficar ajudando ele a subir a escada. Por quê? Porque é o tempo dele. Então nós não julgamos nem a nós nem ao outro. Essa quinta dimensão é esse movimento em que nós entendemos que nós não estamos desconectadas do todo, nós estamos conectadas com ele está em nós, nós criamos juntos. Aquela frase somos todos um ganha um significado diferente, porque eu começo a olhar para você, eu entendo o seu caminho de jornada também, eu não vou ficar com dó de você, se você estiver passando por um momento difícil, eu posso ter compaixão pelo seu momento, mas não dó. Eu entendo que tem um aprendizado ali para você, que você vai passar por esse processo, mas eu não vou sofrer junto com você. Eu vou sustentar uma energia mais forte, porque eu sustentando uma energia mais forte, eu te incentivo, eu te estimulo, eu te impulsiono, ainda que indiretamente, a subir também. Então, quando a gente vai para esse nível, é, você entende que não tem nada de errado com você. Meninas, em algum momento, ao longo desse mês, vocês vão lembrar dessa frase e ela vai ter outro significado para vocês. Em algum momento, vocês vão falar assim: gente, não tem nada de errado comigo mesmo. Nada, nada. Nem físico, nem mental, nem emocional. Depois me contem quando vier esse insight. Ele não vem de primeira vez, porque o nosso ego vai fazer uma lista aqui já na nossa cabeça, falando: ah, tem sim, menina, nem te conto que tá de errado. Então, assim, ó, bloqueia esse chato nesse momento e deixa essa frase que eu tenho certeza que ao longo do mês ela vai ter um significado diferente para vocês quando você fala assim: putz, não tem nada de errado. E hoje a gente vai dar um pontapé nisso para vocês se conectarem mais com essa ideia. Então, quando você entende que não tem nada de errado, você se conecta com a sua essência. Você abriu, se antes na 4D você estava dando uma trincadinha para que essa essência viesse à tona, aqui ela já começa a vir para o seu corpo. Quando eu digo vir para o seu corpo, é assim, você começa a sustentar mais dessa frequência por mais tempo. Vocês lembram de algum momento, sem motivo aparente, que vocês foram tomadas por um amor, uma sensação de alegria, uma coisa assim que você olhou e às vezes dá até lágrima no olho? Não tem um motivo, não foi ninguém que fez nada. Simplesmente vem aquela onda e você. Olha lá, ó, Fabi, sem motivo aparente, aparente aquele. Ó, ai, que delícia, gente. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, Sônia, gente, isso aqui é a essência de vocês, a essência de vocês se manifestando, e muitas vezes ela se manifestou porque alguém em algum lugar do mundo está fazendo esse trabalho de subida. E você estava tão pertinho na vibração dessa pessoa que estava lá, sei lá, estava lá no Japão. E na hora que ela subiu, ela puxa você, e aí você fala: Nossa, que coisa maravilhosa que existe em mim. Esse amor que você sentiu, essa frequência que você sentiu, é você. E essa frequência faz parte do todo. Não existe nada fora do amor. Isso aqui é uma frase do Curso em Milagres, né? Não existe nada fora do amor. Se não for o amor, você está indo para o medo. O oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é o medo. E se vocês pensarem nos arquétipos, nós sempre nos limitamos por conta do medo, de acreditar no medo, né? Então, só para vocês perceberem como existe isso dentro de nós. E geralmente a gente só sustenta por uma fração de segundo. Não é um negócio que consegue perdurar. Lembra da cantora de ópera lá quebrando vidro? A gente ainda não consegue, mas existe, está ali dentro de nós. Bom, nessa dimensão também você entende, então,
o seu tempo de jornada e o tempo de jornada do amiguinho que está aqui no parquinho também. Você não vai mais julgar. Você vai olhar para ele e falar: puxa vida, né? Ó, é o tempo dele, tá tudo bem. Eu não vou empurrar, eu não vou forçar. Eu respeito a escolha dele. E nessa fase também você entra em fluxo. Quanto mais você trabalhar os seus pensamentos e as suas emoções, mais você vai dar passagem para a subida dessa essência, que é o que a doutora Sue Morter explica para gente. Acabou aqui na 5D? Não, gente, a gente vai para 6D. 6D, 5D e 6D é o universo transcendente do FAP novo. Então, esses dois movimentos, eles estão dentro desse último módulo. Por isso que esse último módulo, ele vai ser longo, eu vou trazer mais coisa, a cada dia vem coisa nova. Se alguém me mandar uma mensagem e falar assim, sim, esse último módulo está muito grande, eu vou falar, ah, vai catar coquinho, vamos continuar lá, mesmo que esse módulo vá crescendo, porque catar coquinho é ótimo, né? Mas por quê? Porque cada dia está chegando coisa nova, meninas. E o meu desejo de compartilhar isso com vocês é muito forte. Eu até digo, quem está lá dentro do FAP, se vocês quiserem, depois eu vou até gravar uma aula inicial nova dizendo assim, ó, se quiser, começa pelo último e quando bater o medo, a gente vai corrigir nos outros módulos, para dar liberdade de vocês fluírem lá dentro de acordo com o que vocês sentirem no coração que é mais alinhado com vocês. Então vamos lá. Não acaba no 5D, vamos para 6D. O que é 6D? É quando você descobre, entende, sente ali no fundo do seu coração que você está criando sua realidade através dos seus pensamentos, das suas emoções. O universo é mental. Se eu penso, se eu sinto, eu crio. Sempre, sempre. O que nós estamos enxergando na nossa realidade hoje é o que nós criamos há um tempo atrás. E se vocês estão fazendo todo esse processo de expansão de consciência, de mudança, de olhar para a vida com outros olhos, vocês estão criando já uma realidade muito mais bonita, que vai chegar até vocês. Tem o tempo ali de gestação desse novo olhar, mas vai. E quanto mais vocês sustentarem, mais forte isso fica. Então, a 6D é o quê? É a imaginação. Está lá dentro também. Passamos então por esses todos. Fez sentido até aqui? Gente, uma hora falando que nem não sei o quê. E isso aqui foi quase que uma prévia, mas era necessária para a gente entender como que isso funciona. Então, vamos para os papéis espirituais propriamente ditos. Os nossos papéis espirituais são os talentos que, fica quieto, temos 10 minutos. Os nossos papéis espirituais são os talentos que nós temos depois da integração da nossa sombra. Então, se eu já entendi que eu tenho essa sombra, eu não vou julgar, ela está ali, eu sei como eu lido com ela, né? Que são as sombras lá dos arquétipos. Eu sei que eu tenho um talento para trazer, eu tenho uma energia para trazer. E cada uma de nós vai ter uma energia diferente, da mesma forma que cada uma de nós tem um mapa arquetípico diferente, né? Cada um de nós tem determinadas posições dos arquétipos. E aí, eu quero de novo reforçar a ideia que foi você quem escolheu o seu tema de trabalho. Foi você que escolheu. Ninguém enfiou o dedo no seu nariz e falou: você vai fazer isso. Não, foi você. Dentro do mapa numerológico, eu sempre falo para os meus clientes: o número de destino e o número de missão foi uma escolha sua. Isso é importante porque volta para a nossa questão do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o nosso poder de escolha. Até se em um determinado momento a gente fala assim: ó, cansei, não quero mais lidar com isso, a gente também tem. Quando a gente começa a entender que o todo está dentro de nós e que ele é uma vibração de amor, a gente entende que ele olha para nós e fala assim: puxa vida, não vou julgar, não vou ficar com raiva dela. É o tempo dela e eu respeito, eu vou continuar amando. Da mesma forma que a gente olha para uma criança que está aprendendo a andar e a gente não briga com ela quando ela cai, a gente entende que faz parte, né? Você não olha e fala: caiu, que horror, não amo mais. Não, né? Só para trazer um contexto. Então, de novo, vamos lá. Reações. Alguém aqui acredita que essa é a primeira e única vida de vocês? Não, né? Acho que não tem ninguém aqui que acredite nisso. Porque uma pessoa que acredita nisso não conseguiria nem vir para cá. Não daria para esse encontro, eu quero dizer. Então,
Se vocês já estão há muitas vidas, essa não é a primeira, a bagagem energética que vocês traz é muito ampla, é muito bonita e é muito forte. Nenhuma de nós começou nessa vida, nessa personagem. Nós estamos nos preparando há muitas vidas. E essa aqui, o que tem de diferente é que nós falamos assim: eu vou me lembrar de quem eu sou. Eu vou me lembrar dessa bendita dessa essência. A gente foi lá, de novo, leiam o livro da doutora Sumorter. Nós nos reunimos lá em cima. Provavelmente nós que estamos aqui, a gente teve um bate-papo e falou assim: ó, vamos lá e a gente vai lembrar que nós somos mais do que o personagem, nós somos mais do que o ego. Tem uma versão nossa muito mais expandida, a gente vai junto e quando eu esquecer, você vai me dar um peteleco para me ajudar a lembrar. Você vai me cutucar ali para eu lembrar disso. Combinado? Combinado. Aí vem as sombras dos arquétipos para dar essa chacoalhada na gente e falar: ó, você não é isso, você é mais do que isso. Então, nós viemos aqui para fazer esse movimento agora, nesse momento do planeta, de lembrar de quem nós somos e sustentar essa vibração mais alta, sustentar essa frequência mais alta. Então, eu vou me lembrar, eu vou me lembrar. E lembrar do quê? Que nós somos mais do que esse personagem, nós somos essa parte do todo. E, de novo, se você está aqui hoje, nesse vídeo, é porque você tem essa capacidade energética de inspirar a mudança, de impulsionar a subida de consciência, porque senão você não conseguiria estar aqui. Você ia falar, eu não faço a mínima ideia do que essa louca está falando. E isso não acontece. Um lado seu vai estar ouvindo isso e vai estar balançando a cabecinha e falando, eu lembro disso, eu lembro disso. Então, quando a gente pensa por esse olhar, nós viemos para essa experiência por amor à forma de expressão do todo que nós chamamos de humanidade. Um lado nosso ama tanto essa expressão aqui que a gente falou: não, eu vou lá. Putz, eu vou lá, eu adoro aqueles seres humanos ali, o planeta, as plantas, os animais. Era muito precioso para nós. E nós resolvemos voltar aqui para fazer esse movimento de lembrança, de subida dessa vibração. Nós lembraríamos, nós acreditamos na nossa capacidade de ter essa lembrança. Então, nós acreditamos que nós conseguiríamos ancorar uma nova energia que traz uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar para o mundo. Gente, esse papo está muito fora da caixinha, ou a gente pode continuar nesse ritmo? Tudo bem? Ok. Se de repente falar, caiu para três, eu já sei que o negócio ficou fora da caixinha. Mas é muito interessante nós trazermos esse olhar. Adorei aqui, ó. Papo de doido, né, Fabião? Olha o cogumelo ali. Muito legal. Mas, ó que bacana, né? Então, se nós acreditamos isso, nós viemos resgatar o nosso poder como parte do todo, de subir essa frequência do consciente coletivo. Pensem sempre isso. Eu vim transformar o amiguinho do parquinho? Não. Eu vim mexer comigo, e quando eu mexo comigo, eu subo o consciente coletivo, eu ajudo o consciente coletivo. Existe esse torus, existe essa camada energética que envolve todo o planeta e que nós conseguimos fazer com que cada vez mais a gente fique numa vibração mais alta. Pensa assim, ó, curando o antigo em você. Quando eu digo curando, é soltando essas camadas dessas programações antigas, dessas programações passadas. Então, anota isso que é em você, não é no outro, é em você. Eu posso até sugerir aqui um exercício que, se vocês fecharem os olhos por um momentinho e levarem a atenção de vocês para o coração, para o chakra cardíaco, vocês vão sentir uma vibração dessa informação, de que você veio trabalhar em você, não é no outro, e que você já é merecedora de tudo que tem de mais bonito, você não tem que consertar nada, tá tudo bem com você. Você não é julgada, não existe esse movimento de julgamento que nós fomos ensinadas a acreditar, que, pelo contrário, isso já está integrado em nós. Nós já entendemos isso.
uma parte de nós já sabe, ela só escolheu voltar aqui para ajudar os outros a subirem também. Vou dar um tempinho para vocês sentirem, depois me contem se tiver uma percepção, é uma sensação assim de, ó, isso me traz um movimento como se fosse uma lembrança, eu tenho uma memória disso, mas eu não sei explicar direito o que é. É muito interessante. Depois me contem se vocês tiveram alguma percepção disso, se veio aquela sensação de, putz, isso me soa tão familiar. Continuamos? É difícil voltar para 3D. Fabi, cada vez vai ficar mais difícil, e isso é bom, porque não é para a gente ficar lá, né? É para a gente realmente subir e ficar cada vez mais tempo nesse lugar. Não dá uma sensação de, putz, eu entendo isso, isso é familiar, uma parte de mim se lembra disso. Lembre, meninas, nós temos a nossa memória celular, a informação está na nossa célula. Então, como que nós viemos fazer esse movimento de contribuição? Caminhando, saindo então desse movimento 4D da sombra e indo para o lado espiritual. E aí eu quero trazer para vocês, vai acabar esse tempo, a gente vai para o próximo link, mas nesse próximo link, já vou explicar aqui, eu quero propor para vocês uma ativação energética. O que que é essa ativação energética? Eu trabalho muito com o Violet Flame, a chama violeta, que é o reiki da chama violeta. É uma das energias que eu mais gosto de trabalhar. Então, durante essa ativação, eu vou conduzindo vocês